E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula da Rave sobre investimentos no mercado financeiro. No vídeo de hoje, vamos falar sobre fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs. Você vai aprender o que são esses fundos, em quais tipos eles são classificados, os benefícios e riscos de investir em fundos imobiliários, como escolher bons fundos para compor a sua carteira de investimentos e quais os custos para se investir. Então, se o assunto te interessa e você quer aprender a investir no mercado imobiliário de uma maneira prática e acessível, fica comigo até o final do vídeo porque é sobre isso que nós vamos falar agora. E antes da gente falar o que são fundos de investimentos imobiliários, é legal você entender primeiro o que é um fundo. Sabe quando chega o Natal e para comemorar você faz um churrasco em família? Sempre tem uma pessoa que fica encarregada de comprar as comidas. Todo mundo deposita o dinheiro na conta desse responsável e depois de receber o dinheiro de todo mundo, ele vai no mercado e decide quais são as melhores opções para comprar, como frutas, verduras, carnes. O fundo é meio que a mesma coisa. Quando você compra a cota de um fundo, o gestor recebe o seu dinheiro e ele que decide onde vai investir. Então meio que você está confiando no conhecimento dele para tomar as decisões de onde investir por você. É isso que ocorre com os fundos de investimentos imobiliários, mas nesse caso o gestor vai obrigatoriamente investir no setor imobiliário. Por isso que chama fundo de investimento imobiliário. Então, de forma simples, fundos de investimentos imobiliários são uma maneira de você investir no mercado imobiliário sem precisar de fato comprar um imóvel. Funciona assim, você compra a cota de um fundo e o gestor investe em um shopping, por exemplo. Com isso, você se torna um dono desse shopping e tem direito a receber uma parte dos lucros desse investimento, proporcional ao que você investiu. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo que foi falado na nossa aula sobre como funcionam os investimentos. Presta atenção. Falando sobre rendimentos, vamos supor que você comprou uma casa. Essa casa é o seu investimento. E você alugou essa casa para uma outra pessoa. Essa pessoa vai te pagar um aluguel todos os meses e esse é o seu rendimento com o investimento. Ou seja, é o dinheiro que você recebe regularmente por ter a casa. A ideia de um fundo imobiliário é a mesma. A diferença é que você não precisa de 200, 300 mil reais para comprar uma casa e receber aluguel. Você pode comprar cotas de fundo imobiliário por 30, 40, 50 reais e receber um aluguel proporcional a esses valores todos os meses. Os fundos de investimentos imobiliários eles podem ser divididos em 3 tipos principais. Fundos de tijolos, que são aqueles que investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos e até hospitais. Também temos os fundos de papel, que não investem em imóveis físicos, mas em papéis relacionados ao mercado imobiliário. Por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, ou letras de crédito imobiliário, que são os LCIs, que por sinal é um dos investimentos que a gente falou na nossa aula sobre renda fixa. Por último, nós temos os fundos híbridos. Como o nome sugere, esses fundos investem tanto em imóveis físicos quanto em papéis relacionados ao setor. É uma mescla dos outros dois. E qual é a vantagem de se investir em fundos de investimentos imobiliários? Uma das vantagens mais atrativas dos fundos imobiliários para as pessoas físicas é a isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Ou seja, aquele aluguel que você vai receber todos os meses é isento de imposto de renda. Então, além de você receber o dinheiro livre, você não precisa se preocupar em realizar o pagamento do IR através das DARFs. Ressaltando que essa isenção vale desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas, ou seja, tenha 50 pessoas investindo nesse fundo e que as suas cotas sejam negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores. Outra vantagem é a possibilidade de diversificação. Pelos preços das cotas serem muito mais baratos comparados com os preços de imóveis, você tem flexibilidade para dividir esses investimentos em diferentes setores, comprando um fundo que investe em galpões logísticos e outro que investe em shoppings ou hospitais. Isso te ajuda a reduzir o impacto em caso de vacância, por exemplo, que é o primeiro risco que a gente pode destacar. Assim como todo investimento, os fundos de investimentos imobiliários também apresentam alguns riscos. Um dos principais é o risco de vacância, que é quando os imóveis ficam sem inquilinos, o que reduz a receita do fundo. Voltando no exemplo que a gente falou agora há pouco, é como se você tivesse a casa, mas não conseguisse alugá-la para ninguém. Dá para destacar também que, assim como as ações, os fundos imobiliários também sofrem oscilações de preço. Pode ser que você compre um fundo imobiliário e depois de uma semana o preço caia. Comparado com ações, tem uma volatilidade menor, mas ainda ocorre. O importante é que você tenha ciência de que não é só comprar o fundo que vai cair os dividendos na sua conta todo mês e o preço do ativo não tem relevância. Mas também é legal que você entenda que a oscilação pode ser vista como um risco, mas também como um benefício, já que o preço da cota pode subir e te favorecer numa venda, caso ela ocorra. E agora que você já sabe o que são os fundos de investimentos imobiliários, vamos falar sobre como escolher bons fundos para você investir. Existem vários fatores que você pode analisar antes de tomar a sua decisão. Vou destacar alguns dos mais importantes. O primeiro é a área de atuação. Você precisa entender onde o fundo investe. A pergunta, na verdade, aqui é: em qual tipo de imóvel você quer investir? Por exemplo, um fundo que investe em galpões logísticos pode ser interessante se você acredita no crescimento do e-commerce no país, já que para que ocorra vendas online é preciso de galpões para estoques
e veículos para fazer as entregas. Outro ponto importante é a volatilidade do fundo. Como já foi dito, assim como as ações, os fundos imobiliários também podem sofrer oscilações no preço das suas cotas. Geralmente, como a ideia de comprar fundo imobiliário é semelhante ao de comprar uma casa para alugar para outra pessoa, o foco costuma ser o pagamento de bons dividendos. Então, se você for seguir com essa ideia, não fica tão interessante comprar um fundo imobiliário que tem uma volatilidade alta de preço. Pegando o gancho sobre o foco em pagamento de dividendo, o próximo fator que você pode observar é o Dividend Yield, que mostra o quanto de dividendo o fundo paga em relação ao preço da sua cota. Por exemplo, se dentro de um ano o fundo paga R$1 de dividendo por cota e a cota custa R$20, o Dividend Yield é de 5%, que é R$1 de dividendo dividido pelos R$20 do preço da cota. Quanto maior esse número, melhor. Mas é importante olhar o histórico de pagamento de dividendo do fundo, para ver se esse valor ele é estável e se os pagamentos são consistentes. Por último, outro indicador que eu recomendo que você veja é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. É um indicador que compara o preço que a cota do fundo imobiliário está sendo ofertada no mercado com o valor patrimonial por cota, que são todos os imóveis e outros ativos que o fundo possui, menos os seus passivos, que são suas dívidas e compromissos financeiros. Se o PVP for 1, significa que o preço da cota está igual ao valor de todos os patrimônios do fundo. Se for menor que 1, a cota está abaixo do valor patrimonial, e se for maior que 1, está acima. Em geral, valores abaixo de 1 pode ser uma boa oportunidade de compra, desde que o fundo tenha bons fundamentos. Nesse caso, é como se você soubesse que uma casa vale R$200 mil, mas você viu uma oportunidade de comprar ela por R$180 mil. E agora que você já sabe o que observar, a pergunta é, onde encontrar esses dados? Um dos melhores sites para isso é o fundosexplorer.com.br. Lá você encontra todas as informações que eu mencionei, que é um básico para você começar a avaliar, e muitos outros dados. O link do site está aqui na descrição. Na tela inicial, basta você digitar o nome ou o código do fundo que você quer analisar e clicar para procurar. Por exemplo, vou pesquisar pelo fundo HGLG11. Aliás, assim como as ações, os fundos de investimento imobiliário também são compostos por 4 letras, mas um pouco mais simples, a numeração sempre vai ser 11. Aí aqui a gente consegue ver o código do fundo imobiliário, a cotação atual e última variação, nome, que já mostra que é um fundo que investe em galpões logísticos. Aí, dentre os dados que o site apresenta, dá para a gente ver o Dividend Yield, que é o quanto está pagando de dividendo em relação ao preço da cota. Um pouco mais para o lado, tem o PVP, que é o outro dado que a gente falou. Descendo mais, a gente tem o histórico de pagamentos de dividendo do fundo. Aí aqui você consegue enxergar a consistência do valor pago e a constância de pagamentos. Está 6 meses aqui, mas a gente pode colocar um ano para ter um parâmetro melhor, por exemplo. Aí descendo um pouco mais, a gente tem um gráfico para ver o comportamento do preço, se o valor da cota está subindo ou descendo. Você pode selecionar o período da análise. Um ano, por exemplo, ele vai selecionar a partir da data de hoje, um ano para trás. 5 anos é a mesma ideia, mas com uma visualização mais ampla. Tem também o Year to Date, ou YTD, que ele vai te mostrar desde janeiro do ano vigente até a data de agora. Do lado aqui você tem um simulador, que ele vai comparar um investimento nesse fundo com um investimento na poupança. É um site bem bacana, com bastante dado, bastante ferramenta. Aí você acessa aí e vê com mais calma tudo que ele tem para te oferecer. E antes de continuar com o vídeo, uma pequena pausa para ressaltar que o conteúdo dessa aula foi elaborado com base no e-book Manual Primário do Investidor. Um material com mais de 100 páginas que te ajuda a realizar os seus próprios investimentos no mercado financeiro de forma independente e sem ilusões. Através de um preço acessível, com esse e-book você terá todo o conteúdo dessa série de aulas documentado com exemplos e ilustrações, incluindo as aulas que ainda não foram publicadas. Você não precisará tomar nota de 100% das explicações porque já está tudo escrito. E você poderá revisar e estudar o conteúdo de forma simples, sempre que quiser e em qualquer lugar, através do seu computador, tablet ou celular. Se você quiser saber mais sobre o e-book Manual Primário do Investidor, é só clicar no primeiro link da descrição. Agora, para fechar o conteúdo dessa aula, eu vou te falar sobre os custos de investir em fundos imobiliários. Assim como na aula sobre ações, eu não vou te passar todos os custos envolvidos. Inicialmente, eu recomendo que você se atente somente à corretagem, taxa de performance e o imposto de renda. Obviamente que os custos não se resumem somente a esses que eu vou falar, mas se a gente for passar por todos eles aqui, vai ficar muita informação para você absorver nesse início de aprendizado. De qualquer forma, se você quiser se aprofundar sobre essa parte, você pode pesquisar por conta depois. Então, sendo bem breve, a taxa de corretagem é o que a corretora vai te cobrar para intermediar o processo de compra e venda do fundo imobiliário. É meio que uma comissão que você paga para a corretora. Eu sugiro você se atentar para essa taxa porque ela varia de corretora para corretora, mas é comum você encontrar taxa zero. Taxa de performance é meio que uma mordida que o fundo vai dar na sua fatia do bolo se ele superar o resultado previamente determinado. Funciona assim. O alvo de rentabilidade do fundo é, por exemplo, 10%.
Se por acaso, no final das contas, o fundo entregar 13% de retorno, ou seja, entregar 3% a mais do que o previsto, o fundo vai ficar com uma parte desses 3% como uma comissão por ter superado o resultado esperado. Esse é um dos custos que eu recomendo que você foque, porque não são todos os fundos que cobram, são só alguns. E para os que cobram, ele varia de fundo para fundo, beleza? Agora indo para o imposto de renda, que não é segredo para ninguém, é o imposto que você paga quando você obtém lucro. Porém, temos uma exceção. Como falamos no início do vídeo, uma das vantagens do fundo imobiliário é que os dividendos, que é o aluguel que você recebe todos os meses, é isento de imposto de renda. Você não precisa pagar nada. Agora, se você comprar um fundo imobiliário e depois vender esse fundo com lucro, por exemplo, você comprou por R$50 e depois de 2 meses você vendeu por 55, nesse caso você tem que pagar 20% sobre o valor do seu lucro. E importante, a responsabilidade de pagar o imposto de renda nesse caso é do investidor. É você que tem que calcular e pagar o imposto. Ele não é descontado automaticamente igual nos investimentos de renda fixa. Para realizar esse pagamento, se for necessário, você utiliza a DARF. Na descrição tem um link para você aprender a fazer isso na prática. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se essa aula te ajudou de alguma forma, você pode retribuir clicando no botão de gostei e se inscrevendo no canal para não perder os próximos conteúdos. Se for alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que será um prazer enorme te responder. Eu espero que você tenha gostado e desejo que Deus te abençoe grandemente. Até mais!